Você está ouvindo o podcast em modo turbo do programa Encontro com a Justiça. A apresentação, Dr. Ciro Darlan. Apoio cultural, Videira Investe Empreendimentos. Encontro com a Justiça. 11 anos comunicando. Companheiros e companheiras, bem-vindo outra vez ao nosso programa Encontro com a Justiça do seu módulo turbo. Hoje entrevistando o sociólogo, poeta e um ativista dos direitos humanos, Caio Ferraz. Nessa edição do nosso 11º aniversário do Encontro com a Justiça, Caio, eu queria que você, que tem uma vivência já tão longa dos costumes, das práticas, da chamada nação da maior democracia do mundo, como é esse sistema eleitoral, já que nós estamos também aqui no Brasil num ano eleitoral, como são as eleições nos Estados Unidos? Bastante diferente da nossa forma de escolher. Nós tivemos, por exemplo, Hillary Clinton, que ganhou em números de votos, mas foi derrotado pelo Donald Trump. E como é que se explica isso? Como é que é esse sistema? Para quem é latinamente americano, quando eu falo muito sobre isso, eu sou do americano também, só sou da América do Sul. Mas quem mora na América do Norte é difícil entender pela formação americana, como os americanos se percebem como democracia e como país. Isso é uma federação de vários países, de vários estados, que congrega os Estados Unidos da América. Então tem muita independência estadual, cada estado tem suas independências. E quando se forma em termos de democracia, eles chamam de colégio eleitoral. E o colégio eleitoral que, na verdade, é o que elege presidente. É o que elege presidente. O voto popular, ele só referenda um pouco é como se fosse um dado estatístico, basicamente. Então, é o que aconteceu com a Hillary Clinton. Ela ganhou em número de votos, mas perdeu no colégio eleitoral. E por isso, quando a gente olha o mapa da eleição americana, você olha lá, Virgínia tem uma força, aí você vai para a Flórida, tem uma força, aí fica aquela briga ali no colégio eleitoral, até fechar a composição americana é republicano e democrata, e tem o independente, tem os liberais independentes. Só que a grande força da comunidade americana é ligada ao republicano e democrático, e fica esse ping-pong entre eles, esse colégio eleitoral que dá a força. E aí, quer dizer, um grande fator que influencia muito, que tem influenciado muito o mundo, é a mídia social. Essa coisa de todo mundo se auto-narrar e se inscrever na história. E aí dá essa margem todinha para um Trump da vida, para um Bolsonaro da vida, para um Le Pen da vida, para os caras populistas, para os Marçals da vida, entendeu? Para dizer que pautar a sociedade através da mídia social. E é um perigo para a sociedade, porque as democracias estão sendo derrocadas. Elas estão se esvaindo, porque a força jurídica e a força política, ela está perdendo força para essa grande mídia social. E aí quando você entra, o Biden, que é um cara ótimo, bom, mas com uma certa idade, com uma certa dificuldade de saúde, e ele estava perdendo diálogo com o louco, o translocado do Trump, entendeu? O Trump é um doido, um bilionário que falhou 7 vezes, entendeu? Nunca declarou o imposto de renda dele, entendeu? Nunca abriu a coisa. É um cara que nunca fez bem para os Estados Unidos, nem para a economia americana ele fez bem, entendeu? Ele pega uma coisa, aí quer dizer, quando ele entra nessa coisa, que os Estados Unidos vê esse dilema entre republicano e democrático, E nós estamos no meio do caminho, nós somos imigrantes, nós somos os desamados da sociedade americana. Aí quando você olha o parâmetro da eleição americana, é muito diferente do Brasil. O Brasil tem esse calor. Você vê o Eduardo Paes na rua, você vê o governador de São Paulo na rua, você vê... Lá não, lá é uma coisa transversal deles, que eles se debatem, eles têm uma força jurídica muito forte, são independentes, literalmente, o poder judiciário, o poder político, são bem independentes, eles se auto-equilibram, é uma sociedade rica. E eles têm 2 tipos de política, uma externa e outra interna. A interna deles é a briga entre eles, a externa eles se unem. Para atacar o Iraque, para atacar o Irã, para atacar a Venezuela, para tirar coisas do Brasil, eles se unem, eles são muito programados para isso. Por quê? Porque é uma sociedade rica, forte, bélica. A gente está falando de uma sociedade de 25 trilhões de dólares. O Brasil são 2 trilhões de dólares. Só a Califórnia são 3 trilhões de dólares. A Califórnia é quase 4 trilhões de dólares. Só a Califórnia é 2 vezes maior do que a riqueza do Brasil.
Você tem ideia? Então, quando você pega um parâmetro desse, a sociedade americana está no debate, não está na rua brigando, não está ninguém fazendo aquele acirrando politicamente, está o debate entre eles. E o colégio eleitoral que dá essa força política. É muito estranho para a gente, mas é a formação social da sociedade americana. E não é possível copiar isso no Brasil. E os imigrantes, como é que foi? O imigrante é uma força muito grande nos Estados Unidos. Eles interferem no resultado das eleições com seus votos? Tem muita força. Está tendo cada vez mais força. Os latinos, que chamam muito de latino, está tendo muito mais força, está tendo muito mais vozes, inclusive está elegendo muito mais gente no Congresso americano. Está tendo muito mais essa força. Só que tem uma carência muito grande nos Estados Unidos, que há muitos anos se faz uma reforma imigratória. Tem que ser bipartidário, tem que ser os dois grandes partidos entrando em comunhão, se encontrando para fazer esse grande debate. A última vez que foi feita essa grande reforma foi na era Reagan, entendeu? Muito tempo atrás. Então não existe essa reforma migratória. Os imigrantes ficam prisioneiros de um sistema que eles não tem muito como debater, não tem como muito ter voz. Mas como está se elegendo muitos imigrantes agora, inclusive em vários estados americanos, e é uma realidade, porque os imigrantes têm muita força econômica no país. Nós montamos a estrutura do Brasil, dos Estados Unidos. Nós mantemos a estrutura dos Estados Unidos com reformas, com construção de casa, rodovias, pintura, cozinha. Não se olha para um restaurante, nenhum restaurante dos Estados Unidos, sem ter um mexicano dentro dele, sem ter um hondurenho. Se você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, não tem sequer um restaurante que não tenha um hondurenho, um colombiano, um brasileiro trabalhando. Na pizzaria, no restaurante de luxo, no hotel de luxo. Então, quer dizer, esses imigrantes, como acontece em muitos países, nessa grande imigração, então a força política e econômica tem a ver. Mas se você não tem voz política, se você não tem entrada política, se você não tem argumento político, você não consegue convencer e nem vencer. Com toda essa importância da mão de obra dos latinos e da interferência dos latinos na cultura americana, a gente está vendo na música, no teatro, no cinema. Quais são os argumentos da oposição que querem impedir que os imigrantes trabalhem ou vivam nos Estados Unidos? Esse preconceito. A primeira coisa é dos republicanos, parte pelos republicanos, que são os conservadores, a elite branca, macha, no poder, aquela que sempre dominou, sempre explorou a mão de obra, sempre enriqueceu através da mão de obra, e quer ignorar porque não interessa para eles, entendeu? Que o pobre, o preto, o negro, a mulher esteja na mesma condição social que um branco americano. Eles não querem isso. Me explica uma coisa, Caio, que eu tenho uma curiosidade muito grande sobre isso. Há racismo nos Estados Unidos muito grande e há um racismo muito hipócrita no Brasil. Só que lá os negros estão ascendendo. Nós tivemos um negro presidente da República, vamos ter uma negra presidente da República. Nossa Kamala Harris, se Deus quiser, vai ganhar desse maluco. Como é que é essa questão racial lá nos Estados Unidos? Como é que funciona esse preconceito? Ou não tem preconceito mais nos Estados Unidos, graças à ascensão dos negros, que já ocupam espaços que aqui no Brasil não ocupam, né? Nós não temos negros importantes da área política, nós não temos negros importantes no empresariado, na literatura. Quer dizer, a elite branca continua escravizando o brasileiro negro, o brasileiro mulato aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos há mais oportunidades, não é isso? Não, eu estou errado? Não está errado, mas se a gente eu vou pedir a permissão poética. Eu tive a felicidade de, em vida, fazer isso para o Pelé. Eu fiz uma poesia para o Pelé. Eu encontrei o Pelé em Nova York. Ele estava sentado numa mesa, no aeroporto, e eu escrevi para o Pelé no guardanapo: você sabe qual é a diferença da pele do Pelé para a pele de um negro qualquer? Entreguei ele na mão do Pelé, fiz uma pergunta poética. Você sabe qual é a diferença da pele do Pelé para a pele de um negro qualquer? Entreguei para o próprio rei. Ele olhou, não entendeu, eu falei assim: posso explicar? Ele: pode. É um acento no mané. Tira o acento do Pelé, vira pele. A diferença da pele do Pelé, que é o rei, um negro qualquer, é a diferença de ser rei ou de ser súdito. Entendeu? O Edson de Nascimento era súdito, o Pelé era o rei. Então essas entidades, essas divindades não se dialogam a princípio. E eu tive essa oportunidade de fazer isso com o Pelé, então eu brinco muito com essa história. E falando de racismo,
Na minha frase, eu falo de racismo, sem tocar a palavra poeticamente. Racismo. Poeticamente. Porque eu não sou negro, eu não sinto a discriminação na cor da pele. Eu não sinto. Mas você percebe que o negro nos Estados Unidos ele ascendeu por uma questão histórica, pragmática. Os Estados Unidos foi formado como colônia de povoamento, não de exploração. O que aconteceu no Brasil? No Brasil nós fomos explorados e continuamos sendo até hoje. Os portugueses chegaram aqui para explorar a terra, para catequizar os índios, para explorar os negros, para tirar da terra o ouro das Minas Gerais e levar para Portugal e para a Inglaterra. O que aconteceu foi isso no Brasil. Os que foram, os irlandeses, os ingleses, os italianos, os portugueses que foram para a América do Norte, eles foram para povoar, ou seja, eles cultivaram a terra, eles implantaram na terra um conceito e através de uma religião protestante. Nós somos religião católica. Nós somos mais católicos, lá tem mais protestante. E o protestante tem outra lógica com a riqueza. Então, o negro que foi discriminado, depois ele acabou sendo não compensado historicamente, mas ele acabou abrindo caminho através do esporte, através da música. Tanto é que os grandes nomes do esporte americano, do jazz, da música, eles criaram essa linguagem. E eles criaram a linguagem chamada afirmativa, o que a gente chama no Brasil, essa coisa do reparo histórico, dessa bolsa social, desse pertencimento. Então eles tiveram muito acesso à universidade. E isso criou uma forma de que o americano pudesse aceitar melhor. Tanto é que você pega uma coisa fantástica, onde qualquer outdoor americano tem sempre um latino, um imigrante, seja latino ou asiático, tem um americano branco e tem um negro. No Brasil você não vê isso. Nenhuma propaganda. Lá tem isso, tem esse reparo histórico. Então essa percepção, existe um racismo estrutural nos Estados Unidos? Yes, existe. Yes, América, existe. E é muito forte. I can't breathe. O cara falando isso, eu não posso respirar, ele está sendo massacrado. E foi assassinado em praça pública. É assim que os americanos fazem. Você pega o Alabama, é muito pobre. Você pega os estados centro-oeste americanos, onde tem muito negro, é muito pobre. Então a sociedade americana não é justa em si. Ela concentra renda. Toda sociedade capitalista ela concentra renda. É uma sociedade de privilégios. Privilégio branco, privilégio que tem poder. Então, quer dizer, para se reparar isso, é um processo histórico, um processo de ocupação do espaço público, espaço político. Você falando isso, me vem à minha mente aqui uma pergunta interessante também, que é... Os Estados Unidos é a maior democracia do planeta, um país rico, com um nível educacional muito bom, muita gente na universidade. E como é que esse povo elege Donald Trump? O que passa na cabeça desse povo? Unir democracia com fascismo. Também uma das características do povo norte-americano é um número muito grande de judeus. Judeus que sofreram essa perseguição, que agora o Trump assume e reproduz isso no seu discurso, na sua prática. Como é que você explica esse fenômeno Trump? E aí você faz um gancho com o fenômeno Bolsonaro também, que são os dois da mesma jaula. A questão também passa muito a ver com essa percepção de mundo, né? Quando a gente, para a internet, há 20 anos atrás não existia internet. Existia muito mal um telefone que você andava, mas não tinha essa linguagem toda. Hoje você vai no Google, você escreve assim, democracia, fascismo. E se você é monitorizado por isso, se você faz a impulsão dessa coisa, então você bota muita imagem da pessoa. Você pega o exemplo de São Paulo agora, Pablo Marçal. Quem é Pablo Marçal? É um grande fake, é um grande estelionatário, é um grande mentiroso, é um grande malfeitor, entendeu? Que ficou rico explorando os outros. Teve muita gente na história da humanidade que fez isso. Na Idade Média aconteceu isso. A gente esquece disso, mas aconteceu isso. Na época de Jesus Cristo aconteceu isso. Jesus Cristo foi traído e foi renegado pelos seus amigos. E era um cara que falava do bem. Jesus Cristo não tinha o poder de mídia, ele tinha o poder da oratória, ele falava de parábolas. Então, as verdades se desvaíram, porque a verdade filosófica, quando você pega o banquete, quando você pega Platão, você está trabalhando, você sai da caverna, você se ilumina e você começa a prestar um processo de justiça, de liberdade. Liberdade tem a ver com a consciência, com o espiritual.
O nosso entrevistado de hoje, Caio Ferraz, ele está fazendo que nós saiamos da caverna com as suas frases, com os seus ensinamentos, com a sua prática, com a sua cultura, para poder nos iluminar com a sua luz. E Leonel Brizola já dizia, enfatizava, né, que só a educação é capaz de libertar o homem da opressão. No próximo bloco, nós vamos aproveitar esse tema das eleições norte-americanas e falar das nossas eleições. Nós estamos num ano de eleições municipais e o próximo tema nosso, vamos ver se... O Caio, você vota em trânsito? Não responda agora não, você vai responder no próximo bloco. Até já! Você está ouvindo o podcast em modo turbo do programa Encontro com a Justiça. A apresentação, Dr. Ciro Darlan. Apoio cultural, Videira Investe Empreendimentos. Encontro com a Justiça. 11 anos comunicando. De 30 de agosto a 3 de outubro, será veiculada em rádio e televisão a propaganda eleitoral gratuita de candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador. O período é referente ao primeiro turno das eleições municipais de 2024.